Olha, capítulo 2, que é o que a gente vai tratar hoje, chama-se Lógicas da Alma. Já o título dele traz a proposta inteira que vai atravessar o caminho que ele vai seguir. Ele segue um caminho bem interessante, contando histórias rabínicas, muitas delas estão vinculadas a textos bíblicos. Poucas vezes ele comenta o texto bíblico, geralmente ele apresenta, quando tem texto bíblico, né, o rabino falando o texto e ele se coloca. Ele se coloca. Então é diferente do texto do capítulo anterior, onde ele parou para falar de Adão, de Abraão e de Jacó. E pensou nessa dinâmica 3 tipos de transgressão. Agora, ele para e fala, olha, eu vou falar sobre essas lógicas da alma a partir de um diálogo com uma tradição específica do judaísmo, que eu já tratei aqui, já citei algumas vezes, sobretudo antes da gente começar a estudar o Newton Bonder, que é a tradição racídica ou chassídica, tanto faz a pronúncia, racídica ou chassídica. E é um judaísmo derivado do século XVIII, que tem grandes mestres, muitos mestres no mundo inteiro, e que tem a peculiaridade de ter uma mística que é extremamente transgressora. Então, rabinos que discordam do texto bíblico. Mas eles são bem ortodoxos. Eles são, então, no século XX é que uma certa ortodoxia se liga a eles. Então, uma certa ortodoxia. Mas isso é no século XX. Porque na história do racidismo, eles são considerados heterodoxos. Eles têm inimigos. Não é à toa que grande parte das histórias que o Newton Bonder conta diz lá sobre a inimizade que eles despertavam. Então, é do século XVIII, século XIX, são os grandes rabinos dessa tradição, entende? Hoje, eles já foram capturados por um certo tradicionalismo. Então, a literatura deles é uma literatura ainda muito transgressora, a história desses rabinos é muito legal, mas hoje eles são apropriados. Aqui mesmo, em Laranjeiras, tem um pessoal que deriva, né, desse tipo de judaísmo, e eles são muito, até reacionários, né? Engraçado isso. Mas a mola propulsora era o contrário disso. Então, eu tenho aqui em casa alguns contos racídicos. Tem aquele grupo, Sinagogas, tá escutando? Sinagoga Sem Pô, Fronteira. sim, Eles são mais abertos. são progressistas. Então, os progressistas, o Bonder é um progressista. Os progressistas são interessantes porque eles se relacionam com essa tradição de maneira bem interessante. Então, é claro que você tem vários judaísmos, é igual ao cristianismo, tem milhares de cristianismos, tem milhares de judaísmos. Os progressistas hoje têm uma relação legal com o movimento racídico. Por exemplo, em Nova York tem um rabinato lá, né, um curso de teologia, formação de rabinos, e tem agora uma linha de formação de rabinas, mulheres rabinas. Cara, isso... Tem aquele filme Wentel, da Bárbara Streisand, você viu? Lindo aquele filme. Sei. Maravilhoso. Tem um filme, eu esqueci agora o nome, antigamente, quando tinha Semana LGBT, tá aqui ainda tem, não sei se é Multishow, o GNT, algum canal desse da Globosat. Tinha um filme que eu vi várias vezes, que eram de 2 judias israelenses estudando num curso de formação de rabinos em Israel, mas elas não podiam ser rabinas. E uma delas, que era a melhor aluna, se apaixona pela amiga, que era noiva de um cara. E elas têm um caso. E ela faz uma interpretação bem transgressora do que a gente chama de Primeiro Testamento. E ela diz, assim, com todas as letras, não há nenhum texto bíblico que fale contra nós. Nenhum texto. Aí ela diz, a gente sequer precisa interpretar. O que a gente chama de lesbianismo não tem no judaísmo, mas não tem nenhuma referência. Nenhuma, nem indireta, não tem nenhuma. O que a gente chamou no século XIX de homossexualidade tem uma referência indireta no Primeiro Testamento. Tem sim. Indireta. Mas o lesbianismo nenhuma. E ela fala isso. E aí a menina, elas têm um caso, e a menina dá um passo atrás e se casa com a outra. Se casa com um cara, e ela diz que ela não suportaria
que soubessem da escolha dela. O rabinato feminino lá de Nova York questiona isso. Então, isso faz parte de uma tradição que o racidismo tem um lugar muito importante. Engraçado isso, né? Apesar de hoje ele ser manipulado pelos reacionários, ele tem um lugar muito transgressor. Eu não vou, a gente não vai aprofundar isso, que é muito complexo. A tradição judaica é muito maior do que a nossa. A tradição cristã não é nada. A tradição judaica são mais que 5.000 anos de história, meu Deus do céu. Segundo o calendário deles, quase 5.800 anos de história. Você imagina, a gente é desse tamaninho. É um legado muito grande de discussões. Eles têm, literariamente, eles são muito fortes. Tanto que um dos exemplos dele aqui é o exemplo de um rabino muito conhecido, é um rabino do século XIX, que ele entra num lugar de estudos. Então, os estudantes, garotos estudando a literatura judaica, né, a Tanar, as outras literaturas, e vê um grupo dormindo porque não tinha lugar para eles estudarem. E ele olha e diz que quem tem mais valor naquela cena são os que estão dormindo, e não os que estão estudando. Né? Uma fala assim, bem crítica, bem corrosiva. Mas quando você pega isso, esse é um exemplo, é um texto quase que uma parábola para dizer, olha, cara, a garotada que quer seguir a vida judaica com seriedade é estudo sem parar, é estudo contínuo, é um negócio enlouquecedor. Enlouquecedor. Muito mais que a tradição cristã. Não se compara. Os seminários católicos não se comparam à escola tradicional de formação de rabinos, mas é um negócio assim, ao ponto de decorarem, assim como a escola muçulmana, de você saber o Corão inteiro de cor, fora as interpretações. Só que a tradição do Corão é uma tradição do século VII até hoje, então é menor. Mas imagina a quantidade, cara, de literatura que você tem que ler assim, com seriedade, né? Não estou falando qualquer aluno. Com seriedade, é muita literatura. Então, deixando de lado um pouco esses detalhes, o que vai fazer o Bonder? Ele vai tentar pensar o seguinte, olha, eu expus o lugar da alma e o lugar do corpo. Eu expus até agora o fato de que o ser humano ele não pode ser cindido. Que na compreensão judaica e na psicologia evolucionista não existe partes humanas. O ser humano não é uma pizza. Essa parte aqui é o corpo, essa é a alma, isso aqui é isso, não é assim. Né? A Odília é a Odília. Ela é a Odília o tempo todo. Então, a condição humana é dotada de unidade. Como é que a gente se divide tanto? Em outras palavras, a gente não pode se enganar de que a pluralidade de termos se identifique com a pluralidade de partes. Entende? Pluralidade de termos pode significar somente pluralidade de dimensões, mas não de partes. E nisso, o Newton Bonder está sendo extremamente competente, porque para a tradição judaica, nós não somos formados por partes. Jesus era um judeu, Jesus não era um cristão. Por isso, todas as palavras que dizem respeito ao ser humano, a chamada antropologia judaica, que são 4 grandes palavras, espírito, alma, corpo, corpo e carne, essas 4 palavras não traduzem partes diferentes. Não traduzem. Entende? Isso é importante. Porque o que está em jogo, e o Bonder vai fazer questão de tomar isso assim no punho mesmo, ele vai falar, olha, o que está em jogo aqui são direcionamentos distintos da vida humana. A vida tem direcionamentos distintos. A vida tem vetores distintos. Entende? A vida, ela produz sentidos diversos para si. E essa multiplicidade de dimensões, ele vai dizer, olha, eu vou levar a sério uma duplicidade, ou seja, 2 termos que são extremamente importantes para a tradição judaica. Depois, no capítulo 3, ele vai tratar um pouco da tradição cristã. Para a tradição cristã, mas que são termos que nos foram legados, não da Bíblia, mas dos gregos. Entende? Se a gente fosse falar assim, se caísse numa prova, em vestibular não caísse, mas uma prova de doutorado e tal, quais são as matrizes na nossa tradição ocidental? São muitas matrizes. A gente teria que citar, no mínimo, 4 grandes matrizes. No mínimo.
a matriz grega, a matriz romana, que tem elementos gregos, mas tem elementos que são tão somente romanos. Por exemplo, a noção de tradição é uma noção romana. O aparelho jurídico. Nosso aparelho jurídico ocidental não é grego, ele é romano. Tem uma série de noções que vem de lá. Depois, a tradição judaica. E a tradição cristã, que não é uma cópia da tradição judaica, que pressupõe muitas metamorfoses. Então, é claro que quando a gente fala uma palavra que é muito usual no nosso cotidiano, a palavra corpo, essa palavra tem muita história na nossa tradição. E, geralmente, certos significados têm muito mais peso que outros significados atrelados a essa palavra. Então, por exemplo, o peso da medicina é tão grande na nossa cultura, quando a gente fala corpo, a gente pensa no corpo biológico estudado pela medicina, por exemplo. Agora, só para a gente entender como é que isso é difícil de se estudar. É gostoso de se estudar, mas é difícil. Essa noção biológica do corpo humano, dos outros animais, nasce no final do século XVIII na Europa. Entendeu? Então eu vou à Índia, aí eu pego os Upanishads e aparece lá a palavra corpo. Aí a gente lê achando que a gente está falando do corpo dos anatomistas do século XVIII, dos fisiologistas do século XIX. Entende? Não estou dizendo que alguns caracteres que nós ocidentais começamos a pensar a partir de então, eles não pensaram de outras formas, mas é que a gente não pode fazer um encaixe. Não é jogo de Lego, sabe jogo de Lego? A gente pega e encaixa, não é assim. Por isso, quando a tradição judaica fala corpo, ela fala um conjunto de significados que tem a ver com o modo como essa tradição foi compreendendo essa noção. Não é menos errado, nem mais certo, não é nada. A gente tem que respeitar, faz parte dessa tradição isso. Vou citar um caso. Básico. Há muitos anos, uns 20 anos, teve um atentado à bomba em Tel Aviv. E esse atentado foi um revide de um grupo islâmico pelo problema de fronteira com a Cisjordânia. Então, Israel fez questão de dar um passo a mais, eles ficaram putos, jogaram uma bomba numa sinagoga num sábado. Vocês imaginam o que é uma sinagoga no sábado? Em Israel. Cara, só que aquela sinagoga era uma sinagoga ortodoxa. O que eles imediatamente fizeram? As imagens eram muito impressionantes. Um grupo imenso de religiosos, juntos com as equipes médicas e os bombeiros, começaram a catar pedaços do corpo. E eles começaram a buscar um material para colar. Tinha que colar, reconstituir identicamente. Mas aqueles religiosos que estavam lutando pela reconstituição era somente por causa da ideia de juízo de Yahvé. Só. O juízo de Yahvé, ele se dá diretamente com a pessoa corporal diante de Deus. Então, a noção de corpo é tão importante que a nossa matriz judaica no cristianismo diz que a ressurreição não é do espírito nem da alma, é do corpo. Porque na tradição judaica não existe isso. Não existe a noção de corpo, que é uma outra noção grega, que vem dos órficos, que o corpo é essa parte sensível, que os nossos 5 sentidos conseguem capturar. E a alma é o princípio de vida que é interno ao corpo, mas que sobrevive à morte corporal. Não, essa tradição está sendo extremamente ortodoxa. Não existe vida após a morte se não for o corpo vivo após a morte. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso coloca a gente em parafuso. Porque são muitos corpos nas nossas tradições culturais. O que o Bonder está querendo, faz questão de levar a sério? É que dentre os múltiplos significados do corpo no judaísmo,
Há um que lhe interessa. É que o corpo, ele planta raízes. O corpo nos situa no mundo. E então ele pega o discurso da psicologia evolucionista e diz assim, olha, esse discurso está extremamente afeito à minha tradição judaica. Eu vou operacionalizá-lo, não porque eu quero ser um psicólogo evolucionista, nada disso. É que eu quero pensar dentro da minha tradição judaica, dialogando com esse discurso, porque ele é um discurso mais contemporâneo, para ajudar a pensar algumas questões judaicas que são desafiadoras para o nosso tempo. E o que ele diz? Ele diz, olha, eu li o livro de um psicólogo moral dessa linha, esqueci agora o primeiro nome, o segundo nome é Wright, esqueci o primeiro nome. Mas ele fala, olha, eu li esse cara. E esse cara dizia que a nossa moralidade, ela nascia por uma exigência da evolução corporal humana. O corpo humano, ele precisa do aparelho moral social. É assim que esse cara dizia. E ele diz, olha, mas isso é a maior verdade para o judaísmo. As leis, as interdições, os códigos sociais, os códigos culturais, os nãos e sims, sabe, as normas, tudo isso para a tradição judaica nasceu a partir da queda de Adão e Eva. Mas ao mesmo tempo que essa queda se deu, quando a queda se instaura-se a complexidade do ser humano. Porque o ser humano, ele se descobre ao mesmo tempo nu e também transgressor. Nu e transgressor. E o que ele faz quando ele se descobre nu? Ele se veste. Então o Bonder pega uma grande tradição literária judaica para dizer que essa vestimenta não é roupa que se compra, sabe, no shopping. A gente acha isso. Né? Eu tô com uma camisa agora, porra, sacanagem de Adão e Eva, eu poderia estar pelado, né? É isso. Eu acho realmente uma sacanagem. Eu gosto pouco de roupa, tenho esse problema na vida. Cada um tem um problema que merece. Eu não gosto de roupa. Então, não sei para que inventaram isso. Com certeza, por causa da porra do Adão e Eva. Então, mas ele está dizendo lá que Adão e Eva pecam. E eles se descobrem nus, e eles dizem, não, mas isso aí, isso é um mito. Isso é um mito. Você não tem nenhum... Você não pode comparar isso com os relatos das ciências históricas, que nascem no século XVIII também. Você não pode achar que isso é jornalismo. A Bíblia não tem nenhum jornalismo. A Bíblia pega fatos históricos, quando pega, para falar de outras coisas. Ela tem muitas outras intenções. Não é fazer historiografia, não é fazer jornalismo. Não tinha ninguém fotografando, nem pegando depoimento, não tinha ninguém. Então aquilo é um caldeirão de discursos que não tem a ver com os discursos que pra gente hoje são muito sérios, sabe? Fake news. Na Bíblia não tem fake news, nem o contrário. Tem outros tipos de discursos poéticos, discursos proféticos, sabe? Discursos de admoestação, sabe? Tem várias outras propostas que fazem parte daquela literatura. A questão é, nesse mito, o que ele revela da condição humana? Ele revela também o seguinte, que a condição humana, ela se revela para si mesma por meio de uma transgressão. E nessa transgressão, revela-se a exigência da gente viver vestido. E esse viver vestido não é uma roupagem dos shoppings, ela é uma roupagem moral. Por que moral? Porque a primeira reação diante da nudez é a vergonha. E só se sente vergonha diante de um olhar que, de alguma maneira, nos julga. E o que acontece, então? Ele diz lá, o Bonder, essa autorrevelação do ser humano por meio de um ato transgressor, que mostra que o ser humano sente vergonha diante de um olhar que o julga, mostra que a nudez não é um problema de vestimenta.
A vergonha diante de um olhar que nos julga é sempre um problema moral. Nosso corpo é, antes de tudo, um corpo moral, socializado, codificado, regulado, culturalizado. O que o Bonder vai fazer, que eu acho que é genial no livro, é dizer que a noção de corpo desse tipo de psicologia com a noção da Bíblia consegue integrar dois elementos. Um, das ciências biológicas modernas, que a preservação do indivíduo e da espécie está ligada a certos interesses de ordem corporal. Os indivíduos têm fome. Os indivíduos procuram abrigo, estão com frio. Sei lá, a mãe do cachorrinho procura proteção para o filhote. Então, há um elemento importantíssimo, tanto na regulação moral, quanto na dinâmica biológica dos seres vivos. A preservação. Então, o Bonder diz, o nosso corpo moral é um corpo que atua em prol da manutenção, da preservação. É um vetor de preservação. É isso que ele está dizendo. Entende? É um vetor. Então, tem interesses próprios e são interesses de automanutenção. E ele vai dizer, não tem como não ter vida sem isso. Ele não desqualifica isso, não diz, é isso mesmo. Em outras palavras, não tem como a gente não ser um corpo moral. Não tem como a gente não viver uma vida que busca condições de preservação e perpetuação. Não tem como. Por outro lado, ele vai dizer, o meu interesse no livro é mostrar que esse autor, esse tal de Wright aí, que escreveu o livro lá sobre o corpo moral, ele não viu o outro lado, a nossa alma imoral. Ele não entendeu que a vida não se faz somente com o vetor da preservação. A vida também se faz com o vetor da transgressão. Só isso. Entender esse jogo. Entender como esses vetores se relacionam entre si. Como eles se potencializam, mas também se despotencializam. Como eles se negam, como também eles se afirmam. Entender isso é o objetivo da obra dele. E aí ele diz, olha, eu tô dialogando com essa psicologia, mas o que eu estou fazendo aqui é um diálogo com a minha tradição, sobretudo. Então eu vou navegar na alma moral. Né? E quando eu for fazer críticas ao corpo moral, é só para dizer que a gente faz parte de uma tradição cultural que geralmente potencializa o corpo em detrimento da alma. Oi, Marcinha, desculpa. Eu não concordo com nada disso, Alexandre. Isso aí, para minha cabeça, não faz sentido. Índio em lugar quente, como África, aqui na América do Sul, na região dos trópicos, não usa roupa, se sente muito bem com isso, porque não sente frio. A roupa veio por necessidade, porque nas regiões mais frias, ninguém iria sobreviver sem roupa. E daí criou-se uma cultura em torno dessa roupa. Não dá para a gente aceitar isso. Por mais que o Newton Bonder seja um gênio, essa parte não dá. Boa, Marcinha, eu concordo com você. Agora, não fazendo advogado do diabo, não, nada disso. Só tentando entender o livro. A gente não está aqui para... Ainda mais eu, que não gosto de defender autor. Acho que o autor bom é o autor que pode ser criticado. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, você está certa. Por isso que os mitos dos povos que a gente chama de originários das Américas, né, os povos indígenas, são outros. Até quando tem mitos de transgressão, eles não falam de nudez, de vergonha, eles falam de outras coisas. Então, você está certa por um lado, né? A questão que ele está dizendo é que, nessa tradição, que é a tradição judaica, esse mito é um mito extremamente importante. E ele vai revelar uma dinâmica da vida que, de alguma maneira, é um desafio para a nossa tradição, para ele, segundo ele, para outras também. Mas as outras vão trabalhar essas exigências de outros modos. Na nossa tradição, esse mito tem muito sentido, por quê?
Por exemplo, eu sou amigo, né, de alguns zen budistas. E, claro que eles são ocidentais, brasileiros, nasceram aqui e tal. Mas quando eles leem as literaturas japonesas, chinesas, né? O zen budismo nasce na China. O Japão se torna forte no zen budismo, mas ele nasce na China. Quando eles leem essas literaturas, zen, dificilmente você consegue falar em corpo, alma, carne. Essas expressões não têm muito sentido na literatura, né, desses mestres. Tem outras expressões que são de difíceis traduções. Então, é claro que o Bonder está pensando que isso faz parte da condição humana, mas a maneira como a nossa tradição viu esses elementos depende desse mito que é um mito judaico. Então, ele está fazendo questão de circunscrever. Não, os povos indígenas talvez não tivessem esse mito. Talvez os povos indígenas trabalhem a tensão, é isso que ele quer trabalhar, entre transgressão e preservação. Corpo e alma, para ele, é isso. Essas culturas trabalham isso de outro modo. Vou contar para você uma bonita, assim. Eu li há muitos anos um livro do Leonardo Boff, só sobre mitos perdão, eu ia falar errado. Mitos ameríndios. Mitos ameríndios é um livro até bonito. É um livro assim feito para criança. Ele tem várias figuras e geralmente ele conta os mitos em uma página. Assim, é bem bonito. Um dos mitos é um mito nosso aqui, não sei se é Yanomami, não sei de que etnia é, mas é um mito aqui do centro-oeste brasileiro. E o mito diz o seguinte, que é um mito que tem proximidade com o que a gente está estudando. Diz lá que a Terra foi criada lá por uma divindade, X, e tinha um interdito, jamais mergulhar profundamente no rio. Não sei se eu contei esse mito aqui, é um mito bem legal. E as pessoas mergulhavam no rio, as crianças, adolescentes e tal, mas elas não podiam mergulhar muito profundamente. Por quê? Porque diz o mito que lá dentro tinha uma passagem para o outro lado. E o outro lado não podia ser conhecido. O outro lado. A garotada um dia estava conversando e falou assim, vamos lá. E aí, alguns falaram assim, mas olha o que os nossos ancestrais falaram, olha o que os mais velhos falam. Porque isso é a ideia da senioridade, né? Quanto mais velho, mais você tem um lugar de fala um pouco mais contundente. Tá? E aí, o pessoal chegou e falou assim, que se dane, vamos lá. E foi. E chegou do outro lado, era identicamente a mesma coisa que onde eles estavam. Porra, eles ficaram, cara, tipo, porra, a gente pensou que ia ver uma coisa, sabe, totalmente diferente. Chegamos lá, todo mundo igual, mesmas árvores, os bichinhos e tal, e voltaram. E voltaram assim, meio, porra, que merda, né? E aí, cara, esse mito é legal, o Leonardo Boff comenta, ele é bem bonito. Eles voltam e os mais velhos acabam sabendo. E os mais velhos ficam putos da vida. E eles também sem entender por que, se na verdade tinha a mesma coisa. Não, porque eles transgrediram. Qual é a moral do mito? Vou pular, né? Tem mais coisas, mas qual é a moral do mito? É que o Deus que criou a Terra criou outro lado para que você criou outro lado igual ao lado que você vive, para que você pudesse ir para lá, sabendo que depois da transgressão é a mesma vida com outros olhos. Não tem nenhuma retaliação, eles não vão ter pecado original, eles não vão ser punidos, nada, não tem nada, só tem eles verem que é a mesma coisa e com outros olhos, porque são os olhos de quem transgride. Então, os mais velhos também ficam sem saber o que fazer, porque eles não têm poder de punição. Essa divindade não vai punir ninguém. E a única coisa que aconteceu é que elas voltaram e viram o outro lado, que era proibido ver. Olha, isso é interessante, a gente poderia dizer, o Bonder concordaria, falaria, olha, aí tem um bom problema. Só não tem o problema que ele quer defender. Qual é o problema que ele quer defender? É que nós somos corpos moralizados. Então, é claro que isso faz parte, eu concordo com você, Marcinha, da nossa cultura. Isso é um mito bíblico, tem a ver com a gente. O que ele está querendo com esse mito é transgredi-lo para mostrar que
Seres humanos, enquanto humanos, dependem desse jogo. É um jogo. É uma brincadeira entre dois destinos: preservação e transgressão, criação e manutenção, o mesmo e o outro. Sabe? É isso. Então, eu concordo com você, claro. Né? Isso surgiu aonde? Isso surgiu no Oriente Médio. Isso é um mito do Oriente Médio. Né? Se você for lá a Índia, são outros mitos. Claro, você está certa. O que o Bonder Por quer... conta desse mito, é que diziam que os escravos não tinham alma, que os negros não tinham alma, que os índios não tinham alma, que só quem tinham alma eram os brancos europeus, bonitinhos, de roupinha, com aquelas parafernálias todas. Concordo com você. Mas quero lembrar o seguinte, olha, toda essa fala sua está certíssima. Mas quero lembrar que nesse período em que os negros, eles, a discussão é um pouco mais absurda. Os negros, todo ser vivo tem alma. Os negros só teriam alma imortal se fossem batizados. É pior. Eles têm. Mas enquanto não forem, são como todos os animais não humanos, morrem e não têm a imortalidade garantida, quer dizer, mais pesado. Mas nesse período, o antissemitismo contra judeus e judias era grande. Em outras palavras, assim, esse é um mito que o cristianismo vai usar de uma maneira que é extremamente problemática. E o que você está falando agora, Marcinha, é o modo como a tradição cristã utilizou-se do mito da criação bíblica. E aí a gente tem que levar a sério. Judeus e judias não fizeram isso com esse mito. A tradição cristã fez. Judeus e judias não foram responsáveis pela modernidade escravocrata. O cristianismo foi. Como que a gente vai vincular Jesus de Nazaré a esse projeto? Isso que é o absurdo. E aí pega esses textos, que são textos do Primeiro Testamento, para legitimar, isso é um absurdo. A gente tem que parar para pensar mesmo. A cruz, como é que é o nome dessa terra que a gente está pisando? Um dos primeiros nomes, né? Terra de Santa Cruz. Aí já diz tudo. Oi, fala, Sandrinha. Eu só queria falar uma coisa a respeito de Paulo. Paulo, quando ele fala de Onésimo, o escravo, entende? Paulo era escravocrata, porque ele evangelizou o Onésimo, mas ele jamais falou para ele deixar de ser escravo, entende? E era judeu. Então, Sandrinha, eu concordo com você. Eu concordo, você não tem mais o que falar, não. Eu só concordo. E a gente estudou um livro aqui antes, no ano passado, que algumas pessoas acharam meio polêmico, chama A Humanidade de Jesus, que é de um teólogo espanhol, José Maria Castilho, onde tem um capítulo inteiro sobre a relação entre Paulo e a escravidão. E ele discorda de muitas políticas de Paulo e de muitas mensagens de Paulo. Uma delas é essa. Então tem um capítulo muito bem escrito sobre o modo como Paulo... porque o tema da escravidão no Paulo ele é plural também. Mas o fato de Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 3, ele ter, a partir da ideia de fé em Jesus, ele equalizou essas diferenças, ou seja, não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Ele equalizou no âmbito da fé, mas ele corroborou no âmbito político. Entende? Então, ele divorciou política de fé. E esse autor faz uma crítica contundente ao modo como Paulo interpreta a escravidão. Não só ele, não, outros também, mas ele é um padre, é legal, porque ele é um teólogo, padre, o Papa Francisco é leitor dele, e ele escreveu isso com uma linguagem muito compreensível. Então, é o que você disse, eu concordo com você. Né? Na tradição judaica, tem traições outras. Paulo traiu de outro modo a tradição. Porque eu diria para Paulo, se eu fosse amigo dele, meu amigo, o que você está falando é uma palhaçada. Me desculpa, não faz sentido nenhum na nossa cultura. Nós não fomos libertos do Egito?
Deus não ficou puto e não se sentiu mal porque a gente ficou escravizado cerca de 400 anos pelo Egito? Como é que você está achando que a ausência de liberdade política é algo que pode ser subscrito por nós? Eu falaria isso para Paulo. Ou seja, de alguma maneira, ele espiritualizou a escravidão e não notou que o Deus de Israel é um Deus que olhou a escravidão na sua materialidade econômica, exploratória, aviltante. O Shabat judaico é contra a escravidão. Ele é criado para a gente se lembrar que Deus descansou e que não há lugar para a escravização do trabalho. Então, eu concordo com você, Sandra. A nossa tradição cristã, judaico-cristã, a gente tem que fazer autocrítica sempre. Por isso que eu gosto desses autores que a gente está estudando agora. O Bonder, ele elenca, né, nesse segundo capítulo que a gente vai começar a ver, uma série de rabinos que discordam. Sabe, uma vez eu conversei isso com um rabino, meu amigo. Eu falei para ele, cara, eu fiquei muito impressionado lendo um livro tal, eu expliquei lá para ele. Aliás, eu fui chamado para dar uma palestra na sinagoga dele sobre esse livro. Eu falei, eu fiquei muito impressionado. É como na tradição de vocês, você tem espaço para discordar, inclusive, do livro sagrado. Perguntas que são, por que veio essa palavra antes dessa? Por que não usou essa? Discordo desse uso. Isso é comum entre os rabinos. Discutir com os autores sagrados. E aí ele disse para mim uma coisa que é bem interessante. Ele disse que não há no judaísmo a mesma ideia. Não é que não haja um sentido parecido, mas não há a ideia de agiografia. O que é uma agiografia? Nós cristãos inventamos essa coisa. É que todos os escritores bíblicos, por serem escritores bíblicos, são sagrados. Entende? Mas Paulo falou bem da escravidão. Então. Mas ele falou. Mas está escrito. Então, a sacralidade do texto não depende da divinização do escritor. Então, eles têm vários hiatos que permitem essas críticas. Fala assim, olha, mas não acredito nisso aqui não, mas qual o sentido desse negócio de fluxo de sangue aqui? Da mulher ficar até 6 horas, né, quando está menstruada, dentro de casa. Aí você tem a possibilidade de reinterpretar simbolicamente e discordar do sentido literal, né? A tradição judaica tem o que eles chamam de 3 interpretações bíblicas. A primeira é a literal. A outra é a circunstancial. E a última, que para a maior parte é a interpretação mais profunda, é a interpretação simbólica. Na interpretação simbólica, eu posso dizer o inverso do sentido literal. Então, Sandra, eu concordo com você. A gente tem que aprender com a tradição da qual Jesus fazia parte. É assim que eu penso. Entende? A gente tem que aprender. Paulo não é Deus. Não é. Sofonias também não. Nem Moisés. Entende? A gente tem que aprender com essa tradição. Senão a gente cai no que se chama de agioidolatria. É você pegar a sacralidade e transformar em ídolo. Uma agiolatria. É isso. Você pega o sagrado e pá, é uma divindade. Aí ferrou. Eu posso fazer qualquer coisa. É como aconteceu com o Sapo. Fala, Roberval. Será que essa... Só tomando a fala da Sandra aí, nesse contexto de Paulo, quando ele recomendou lá, né, em Filemon, o Onésimo, né, que era o escravo, será que também não revela esse limite dele como humano, né, que não pode mudar uma realidade tão complexa? Eu estou pensando assim como a gente agora, na nossa época, e também, por exemplo, a gente vê que a gente também fica refém de um sistema econômico, o capitalismo. E, por exemplo, se a gente põe uma empresa, você tem empregados, você também define um salário mínimo para aquele grupo de empregados. E por que você não divide a riqueza? É tão difícil isso na prática, entendeu? Porque eu trabalhei com muitos empresários cristãos, evangélicos, e eu sempre questionei muito isso. Ele me apontava muito, você está errado porque você é gay. Eu falei, tá, e você está errado porque você também está explorando sua equipe. Então, assim, é muito, sabe, paradoxo. Então, assim, eu pensei nesse sentido. Será que
é o limite humano dele também, como também é o nosso limite de não mudar totalmente as estruturas. E a gente fica refém dentro das nossas estruturas do nosso tempo, né? Porque se a gente for para a rua e for protestar violentamente, vão meter o cacete na cara da gente. Entendeu? Então, assim, eu acho que é esse limite, mostrar assim, esse é o meu limite como humano, né? E Jesus mesmo, aí eu me lembro assim, Jesus mesmo, no tempo dele, ele não reverteu tantas estruturas sociopolíticas, não. Ele estava dando ali todo aquele novo encaminhamento do reino para transformar os corações das pessoas, mas a mudança total ali daquela sociedade sociopolítica, eu acho que não mudou. Assim, Não, você está certo. Bem limitado. Eu não queria que você me ajudasse a sair com essa reflexão. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É assim que eu tento ler os textos. Sabendo, são pessoas finitas, filhas do seu tempo, transgressoras parcialmente, mas são filhas e filhos do seu tempo. Cara, eu posso falar que eu conheci muita gente transgressora que me beneficiou muito, me inspira até hoje. Cara, eu vivi colado nos últimos anos de vida com Jonas. Volta e meia, eu notava o quão tradicional ele era. Falava, que isso, pastor? Que isso? Palhaçada é essa? Entende? A gente não sai. A tradição não é uma roupa que a gente tira. Não é. A tradição a gente rearticula. Sair a gente não sai. Os nossos referenciais nos foram legados. Como que a gente faz? As transgressões são finitas, assim como as preservações também. Então, é óbvio, Jesus, como diz Rubem Alves, ele instaura uma política do reino. Mas a política do reino é uma política... Todas as grandes metáforas, que a maior parte, né, que Jesus usa para o reino, tem a ver com a agricultura, né? É plantio, é a semente, né? De mostarda, grãozinho, pequenininha, quando cresce, é o fermento, de repente o bolo cresce. Cara, é uma política do mínimo. De repente cresce. Entende? E não cresce por causa da gente, mas cresce através da gente. Então, tem algo que também é de uma ordem que é incontrolável. Então, Jesus tem outros parâmetros. Paulo tinha os dele. O que eu acho importante é a gente não divinizar o não divinizável. Ou seja, é a gente olhar, eu acho que a gente já vai concluir esse livro bastante. Talvez o grande benefício do livro do Bonder, assim como eu acho do Rubem Alves, assim como eu acho do Leonardo Boff, da Ivone Gebara, é que essas pessoas disseram assim, a prova dos 9 no campo da espiritualidade é a nossa vida, do nosso tempo, na nossa comunidade. É ali. A prova dos 9 está ali. Entendeu? É ali. É isso que esses caras vão mostrar. Ou seja, não é transformar literatura em fórmula, não. É transformar literatura em combustível que nos faça dialogar com o nosso tempo, com a concretude dos nossos afazeres, sabe? Com as dores, com as questões. É isso. Sabe? É isso. Quando eu comecei a fazer casamento homoafetivo no ano de 2000, eu era o herege do herege do herege, eu fui excluído de vários lugares, e eu era muito feliz sendo excluído, eu não tinha nenhum problema com a exclusão. Não, ninguém nunca, não preciso ficar contando história triste, não, mas fui muito excluído. E as pessoas queriam me estigmatizar, eu ria, achava que uma babaquice. Hoje, tenta fazer piadinha de viado. Tenta! Hoje as igrejas estão já algumas têm na pauta delas do ano a questão LGBT+. Algumas igrejas se decidiam progressistas. Eu era amigo de alguns teólogos progressistas, uma vez fui chamado para falar na igreja de um deles. E ele falou assim, como eu vou dizer, assim. Não vou falar o nome, que é uma pessoa conhecida. Alexandre, fala qualquer coisa, menos esse negócio de viado. Hoje ele está defendendo os direitos LGBT+. Por quê que ele fazia isso? Por quê?
Porque a gente é filho do nosso tempo também, né? É isso, cara. A gente não consegue colocar em xeque tudo ao mesmo tempo, isso não existe. Mas o que eu acho importante para a gente é a gente se conscientizar dessa relatividade. Aceitá-la em nós mesmos, né? Nos nossos contextos, para que a gente não se culpabilize por não conseguir sempre colocar isso em xeque, mas também para saber que volta e meia isso é um perigo. Aliás, o Bonder só vai chamar atenção para o perigo do corpo, mas ele não vai chamar atenção para o fato da gente não ser corpo. O problema da preservação é que ela pode se absolutizar, mas não existe vida que não tem um elemento de preservação. Então, o problema para ele não é a preservação, o problema dele é o perigo de se absolutizar. Então, Roberval, a gente deve estar sempre vigiar e orar. E tem um vigiar aí na parada, entende? Tem um vigiar. A gente não sabe quando vem. É isso que diz lá, né? Paulo e os evangelhos, né? Não é isso? Vigiai. Mas vigiar por quê? Ninguém sabe quando, não é cronológico. Atenção é uma questão nossa. Uma espiritualidade sem atenção é abominável. Para que a gente não absolutize, cara. Né? Concordo com você, meu amigo. Não tem resposta para isso, não. Se eu morrer velho, eu vou morrer cheio de cacuete. E tem uns que eu não quero perder, não. Não quero, não. Não, isso é bom pra caramba. Né? Que isso, cara? Entendeu? Por quê, cara? Tem uns que são legais, né? Tem uns vícios bons na vida, né? Aquela música que como é que é o nome dela? A Duncan cantava, né? A alegria do pecado tomou conta de mim. Sabe, é isso. A alegria do pecado. Tem horas que a gente tem que falar, porra, não vou perder isso não, isso é bom pra caramba. Fala, Mirinha. Alexandre, eu acho que isso é liberdade. Liberdade do ser humano. Não é verdade? É. Porque senão a gente vai ficar escravo a vida toda. É, claro, concordo. A liberdade até de saber que a gente tem uns apegos que a gente não vai conseguir superá-los por inteiro, é isso. Ai de mim se morrer santo. Eu tenho medo de morrer santo, cara. Eu tenho medo. Alguns medos eu tenho. Ser santo é um deles. Então, vamos lá. O que diz aqui no texto? O outro é ir para o céu. Esse é o medo. Já até falei, a Gabi estava no evento lá da UF, viu falando. Tenho medo, chego lá, vou encontrar uma galera, todo mundo de terno e gravata com a Bíblia na mão. Aqui não é meu lugar, não. Onde todo mundo é correto, tem nada a ver comigo, cara. Não sei se tem a ver com vocês, né? Mas vai lá. O que ele diz aqui, nesse segundo capítulo, que eu acho genial? Primeira coisa, ele vai caminhar, ele está falando das lógicas da alma. O que são as lógicas da alma? São as lógicas da transgressão. São os elementos que compõem a arte de transgredir. Se nós não temos alma, mas nós somos alma, nós não temos corpo, nós somos corpo, no sentido que esse livro está dando, então, quais são as lógicas da alma que somos? Essa é a pergunta. A primeira coisa que ele vai fazer, olha, eu vou seguir assim, sem citar todas as passagens, mas só para pegar o fio condutor, é que ele vai dizer que a nossa corporeidade, o nosso ímpeto de preservação, ele é imediatista. Então, ele funciona tudo no imediato ou a curto prazo. Entende? A manutenção, ela vive do imediato. Portanto, tudo é a curto prazo. Por outro lado, ele vai interpretar um texto de Isaías, né? É por isso que eu estou falando isso. Ele vai dizer o seguinte: a alma, a transgressão, a invenção de futuro, ela se ocupa com o que é longínquo. Em outras palavras, a gente pode interpretar a relação entre corpo e alma a partir da tensão entre o perto e o longe. O perto é o imediato, é o curto prazo. O longínquo é esse futuro criado pelas nossas transgressões. Qual é a questão? É que existem duas maneiras da gente interrelacionar perto e longe. Submetendo o longínquo, portanto, o futuro, ao imediato,
ou submetendo o imediato ao longínquo. Dessas duas formas, tem várias maneiras de se relacionar que são extremamente doentias. É achar que a vida não tem nada de imediato e ela só é longínqua, sabe? Vou viver uma eterna utopia, vou viver uma viagem na maionese, total, sabe? Ninguém come, ninguém se veste, ninguém paga a conta, adoraria. Essa partição da conta, porra, meu sonho de consumo é não precisar pagar porra nenhuma para consumir. Então, é ficar assim, ao léu e tal. Essa é uma. A outra é a gente viver como se a gente fosse, com muitas aspas, de uma animalidade contínua. Imediatidade, asseguramento e preservação. É quase uma vida, com muitas aspas, ele não fala isso, quase uma vida reduzida ao âmbito instintual. Ele nem fala essa palavra, mas só para entender. Tá com fome, come, faz, não sei o que faz, é tudo imediato. O que acontece com isso? Não há futuro nessa vida. O futuro é repetição do que sempre foi. Como diz um autor que é sul-coreano, que mora na Alemanha, ele diz uma coisa bem interessante, que essa é a mesma lógica, que ele diz que é uma lógica muito comum em nós ocidentais. É achar que o futuro é uma nova figura do que sempre foi. Entende? É uma nova figura do que sempre foi. Ele chega a chamar isso de ditadura do igual. Ele diz que a ditadura do igual não quer dizer que as coisas sejam meras cópias umas das outras. É que você pode ter a mesma realidade em versões diferentes. O que o Bonder está dizendo é algo quase idêntico a isso. É que se a gente absolutizar o corpo, a vida se esgota na imediatidade. O que ele está vendo é que a alma pressupõe em dizer não e não aceitar. Em falar, foi assim, mas não vai mais ser não. Mas não faz mais sentido. Volta e meia a gente fala isso. Não estou fazendo mais isso porque não faz mais sentido para mim. Por que não faz mais sentido para você? Porque você não vai repetir isso. Você não vai viver continuamente alimentando o que sempre foi. Não faz mais sentido. Então ele está dizendo, isso é o longe. Só que ele mostra vários textos rabínicos em que o longínquo é o que há de mais essencial em nós. O longínquo. A criação do futuro. Ou seja, a inaceitação das coisas como são. Ou seja, faz muito mais sentido eu viver a minha vida por uma possibilidade solidária de convívio com os outros, de que me dá bem na vida, numa disputa de uma competitividade injusta, que é o mundo atual, onde eu e os meus nos beneficiamos e dane-se o resto. É isso que ele está dizendo. Os rabinos mostram que, a expressão que ele usa aqui, a paz vem de longe. E que o caminho longo de produção de futuro é sempre mais interessante que o caminho curto das imediaticidades da nossa vida. Então, o que ele quer dizer é que a espiritualidade ela vive de um jogo que é tensionar o imediato em direção ao longínquo. Não é anular o imediato, é tensionar o imediato em relação ao longínquo. Em seguida, ele vai criar uma observação maravilhosa de um texto com vários rabinos dessa tradição racídica, mas maravilhoso o que ele vai dizer. Ele vai mostrar que para a tradição racídica, ele cita vários rabinos que mostram que na literatura bíblica existe uma palavra que a gente usa com muita facilidade, que é a palavra sacrifício. Sacrifício. E que a tradição racídica mostrou que muitos dos nossos sacrifícios são para deuses falsos.
Então ele cita um diálogo aqui que eu não vou reproduzir, porque toda idolatria, ela supõe práticas de sacrifício. Por exemplo, para Baal, quem você imolava o primogênito. Só que a gente pensa Baal, né? Há uma cultura lá dos cananeus e tal, tem nada a ver com isso. Eu adoro o verdadeiro Deus. Ele vai dizer não. Não é assim, não. Não é assim. Você pode saber sobre o verdadeiro Deus, ter lido a Bíblia toda, ficar de joelhos, ir ao culto, à missa, à sinagoga, o que você quiser. Não é assim. Por que não é assim? Porque toda prática de sacrifício a uma divindade está ligada a um processo de vida que é nosso. Pedras não sacrificam nada, cachorros, sabe? Já imaginaram um templo para cachorro? O cachorro não está nem aí para templo. Gato fazendo oração, já imaginou? Gato incorporando a entidade. E aí, hoje eu vou falar com a entidade dos meus antepassados. A Fifiu. Fifiu vem hoje no corpo do gatinho da Mimi. A Mimi vai lá incorporar. Isso não existe tecido nenhum, né, cara? A gente que precisa dessa parafernália toda. A pergunta é o seguinte: quem é a gente quando sacrifica? Entende? Quem é a gente quando sacrifica? Porque o que está em jogo é a gente. Não é a pedra, não. Nem essa montanha que tem aqui na minha frente. Não é, não. O que está em jogo é a gente. E o que ele vai dizer é que essa tradição... Foi, Sandrinha? Seguinte, sacrifício, a gente pode pensar em sacrifício, a pessoa que sobe a escada da penha de joelhos, não está matando ninguém, mas está acabando com o corpo. Com o joelho, pelo menos com o joelho. Não, com o resto do corpo também, porque a coluna também vai para o espaço. Então, você está certíssima, Sandrinha. Não, isso é um sacrifício também. Também, não, total. E serve para quê? Para troca. Só serve para troca. Você me dá isso, que eu te dou isso. Então, eu te dou isso, quer dizer, eu te dou meu sangue, mas você me dá a bênção que eu quero. Então, boa questão. Você levantou uma questão bonita. O Rubem Alves tem um texto só sobre isso aí que você acabou de dizer, quando ele faz uma crítica bem legal ao mecanismo do escambo que as promessas têm, né? Toda promessa é um escambo, né? E são escambos ridículos, né? Eu falo para Deus assim, olha, não vou comer mais carne durante 1 ano. Aí Deus fala, porra, você imaginou Deus? Ah, agora sim. Agora eu vou trocar com esse cara. Ele não vai comer carne. Quer dizer... É o Deus vegano, né? É muito maluco. E ele fica... Ele gosta de você se sentindo mal, né? Porque você adorava comer a carninha, ver um futebol na televisão. Agora você vai ficar sem carne, mal-humorado, e ele vai gostar. Quer dizer, só um Deus sádico pode gostar dos sacrifícios das nossas promessas, né? Mas o que o Bonder vai dizer é algo... Ele vai dizer isso que você está dizendo, mas ele vai dar um detalhe diferenciado. Ele vai dizer o seguinte: para a tradição judaica, a diferença entre Deus verdadeiro e ídolo é a diferença entre o vazio e o pleno. A maior parte dos nossos sacrifícios, o que os rabinos estão dizendo dessa tradição são sacrifícios ao nada. Isso é sacrificar a um ídolo. Mas sempre que a gente sacrifica, e aí sim, Sandrinha, você está certíssima, é um sacrifício para que algo a mim aconteça. Alguma coisa se transforma em mim, que eu vá ganhar uma bênção, que eu vá ficar curado, que eu vá passar no concurso. Ou seja, o sacrifício, ele incide em quem sacrifica. Eu posso até imolar um animal que no meu lugar, entende? Ele assume um lugar de alguém. Então é sempre o ser humano que está se implicando no sacrifício. O que o Bonder vai fazer com isso? É que ele vai notar que essa tradição rabínica vai dizer o seguinte: a prática do sacrifício. Ela diz que a gente sacrifica um ídolo ou verdadeiro Deus quando a gente pensa quem a gente está sendo ao se sacrificar. Todo sacrifício a Deus é um autossacrifício. Eu estou, de alguma forma, me implicando. E aí ele diz o seguinte: a maior parte dos nossos sacrifícios são aos ídolos. Por que são aos ídolos? São vazios. Porque a gente se sacrifica para preservar-se culpado. A gente se sacrifica
para continuar preconceituoso. A gente se sacrifica para continuar narcisista, egoísta, arrogante. Então ele vai dizer, esses rabinos vão dizer que a vida, ela sempre tem práticas de sacrifício. Eu estou dizendo não alguma coisa, eu estou abrindo mão de outra, eu tô de alguma maneira sacrificando, seja imolando, seja me abstendo. A questão é a seguinte: eu me sacrifico para que eu seja quem eu sou, eu me sacrifico para que eu não seja quem eu sou. Seja, imolar algo aos ídolos é, de alguma maneira, sacrificar-se para não ser quem se é. Então, essa tradição judaica racídica está colocando o sacrifício no âmbito da existência humana. A existência humana tem que se perguntar sempre: o que eu estou ganhando com esse sacrifício? Eu estou ganhando a perpetuação da culpa. É isso que eu estou ganhando? Que ídolo é esse que alimenta em mim a culpa que eu sempre tive? Ah, mas eu não fui à igreja sacrificar. Não importa, a vida, ela tem uma dinâmica de sacrifícios. Cara, aí ele vai dizer uns exemplos que são bem legais, bem existenciais, são bem legais. Ele diz assim: a gente sacrifica a felicidade. A gente sacrifica a alegria. Sabe? E a gente se sacrifica em nome da infelicidade. Né? Um amigo meu chegou para uma amiga minha, que é psicóloga, os dois são psicólogos, mas ela é mais velha que ele. Aliás, ela tratou um pessoal da ICI. Tinha um pessoal da ICI que fazia terapia com ela, eu me lembro. E ela já tem 80 e poucos anos. Um dia ele chegou para ela e falou assim: ai, fulana, na minha frente, assim, ai, hoje eu tô meio mal, sabe? Um pouco cansado, as coisas na vida. Aí ela falou assim: eu não entendo muito bem, não. Ela falou assim, mas falou com uma cara assim, legal. Eu falei: eu não entendo muito, não, mas vou tentar te ouvir. Aí ele falou assim: como não entende? Tô cansado, é problema com família, com não sei o quê. Ele falou assim: olha, eu já não tenho mais idade para ficar preso às minhas infelicidades. Ela disse para ele: eu não tenho mais idade para ficar preso às minhas infelicidades. Ela estava querendo dizer para ele isso. Meu amigo, você está se sacrificando a um ídolo. Você está remoendo essa merda desde que eu te conheço. Entende? O que o Bonder está dizendo é exatamente isso. É viver, é sacrificar-se. Para quem? E para quê? Eu posso sacrificar em mim os meus apegos e me abrir a possibilidade de ser livre. Eu posso sacrificar em mim o narcisismo e abrir a possibilidade de me relacionar com os outros sem reduzi-los a mim. Eu posso sacrificar em mim, sabe, os meus preconceitos e me dar a chance de me relacionar com outras pessoas que questionem os limites da minha moralidade. E tudo isso é sacrifício. Mas eu posso sacrificar a mim ao Deus da infelicidade. E continuar sendo a mesma merda, encontrando os velhos argumentos para não me despedir desse tipo de vida que é uma merda. É isso que ele está tratando nesse momento. Em outras palavras, a tradição racídica está dizendo que sacrificar a Deus é sempre questionar quem nós estamos sendo. Eu abri mão de quê para ser a merda que eu sou? Porra, eu me abri mão da minha alegria. Eu abri mão de outras possibilidades relacionais. É isso que eu abri mão. Eu abri mão. Não, mas peraí. Mas é porque disseram que Deus quer isso. Então você está sacrificando a um Deus que disseram que para você ser você tem que ser infeliz. Você vai continuar sacrificando e você vai achar argumento para isso. Tem pessoas que, se oferecessem a elas esse Deus, falariam para os outros: olha, desculpa, mas não tem nada a ver comigo esse Deus. Você aderiu, não aderiu? Então você está sacrificando a esse Deus, isso é um ídolo. Então o que ele está dizendo é que o problema nunca é sacrifício, a vida exige nãos, recusas, sempre.
O problema é que, se o corpo se absolutizar, se a preservação se absolutizar, a gente sempre se sacrifica a um falso Deus. Sempre. Entende? Se a gente absolutizar as nossas preservações, a gente transforma o sacrifício numa oferta a um falso Deus. Pegaram? Isso diz respeito a uma das lógicas da alma. A uma das lógicas da alma. E o que eu estou dizendo aqui, a gente não precisa, ele mesmo faz isso, a gente não precisa pensar nos mecanismos tradicionais de sacrifício. Matar o bode, a galinha. Não, não, não. Isso são elementos rituais específicos. E podem estar sendo feitos para a liberdade ou para as escravidões. É isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que quando a gente lê um texto bíblico, ele se torna desafiador, há um sacrifício implicado nesse desafio. Eu tenho que deixar alguma coisa, eu tenho que me renovar de alguma maneira. Mas eu posso me renovar em prol de um moralismo estúpido. Mas eu posso me renovar em prol de uma liberdade criadora. Qual o sentido dos sacrifícios na vida? Pegaram a pergunta? Ele cita várias outras coisas. Vai dizer que esses rabinos vão mostrar para a gente que, diferentemente do que a gente imagina, o grande desafio no ser humano é submeter a nossa fidelidade, a nossa honestidade. É assim que ele diz mais à frente. Continuando com o mesmo tema. Por quê? Porque ele diz, ser fiel, qualquer um pode ser, é um código. A gente pode ser fiel à anulação de si mesmo, a gente pode ser fiel, né, à anulação do outro, a gente pode ser fiel às nossas culpas, a gente pode ser fiel a um monte de merda. Fidelidade, a priori, não diz nada de ninguém. Porque o sentido da fidelidade pode ser só ser uma merda. É isso. Pode ser isso. Né? A gente é fiel a Berço sendo a mesma merda de sempre. Então, vivi 98 anos, 98 anos, você sendo fiel a essa merda que você é, ranzinza, chato pra cacete, porra, mal-humorado, arrogante, sabe, estúpido, né? Ou então otário, enganável, todo mundo passa a perna, é isso, né? Se tornou bonzinho, deu uma de otário e tal. Foi lá. Ele diz o seguinte, que ele cita uma passagem de um rabino que fala o contrário. Ele diz que honestidade é diferente de fidelidade. Honestidade, vai dizer esse rabino, é um tipo de vida onde não traímos quem somos, mas traímos o que não permite a gente ser quem a gente é. Em outras palavras, honestidade tem a ver com transparência. Suportamos ser? Conseguimos ser? O que ele vai dizer é que a vida sábia, ela consegue integrar honestidade e fidelidade. Sabendo que o critério está na honestidade. Por que está na honestidade? Porque a gente muitas vezes se sacrifica a fidelidades que nos traem. Elas nos traem. A fidelidade nos traiu. Então, se o peso está na honestidade, a pergunta é, eu estou conseguindo ser? Se eu não estou conseguindo ser, se eu estou sendo mutilado, então é preciso repensar o lugar das nossas fidelidades. O lugar. Só isso. Só isso. Ontem eu contei para a Gabi, para a Patrícia aqui, vou fazer um parênteses, tá gravado, quem for ouvir, espero que não se escandalizem num curso que só fala de traição. Então,
Ninguém vai se escandalizar aqui, porque não tem muito sentido isso. Aliás, Patrícia, falei de você hoje, hein? Tem um negócio amanhã, hein? Se você quiser ir. Falei muito de você hoje, depois a gente conversa. E a questão é a seguinte. Ontem eu fui antes do culto lá da Igreja Reformada Ecumênica, um pai de santo me chamou, me mandou um recado aqui, eu fui a Engenho de Dentro fazer uma pesquisa, já que eu estou pesquisando lá umas coisas sobre feminismo e pombagira. Legal. E ele abriu lá o espaço e tal, e pediu, eu fui lá só para pedir autorização para fazer a pesquisa mais prolongada e tal. Marcar dias, vai uma amiga minha que é cineasta, ela vai filmar, a Graça conhece, a Clarice, e eu estava lá. E aconteceu uma coisa muito bonita, assim, mas muito bonita. Eles olharam para mim assim, e eu levei um livro que eu escrevi, onde no final, último capítulo, tem uma fala, algumas falas de uma das pombagiras de lá. É uma fala muito bonita, transgressora, mas muito bonita. E o rapaz que recebe essa pombagira estava aniversariando ontem. Então, foi uma coisa assim, meio uma coincidência bonita. E eu levei o livro para o pai de santo. O pai de santo falou assim, não, dá para ele. Ele gosta muito de você. E eu esperei ele receber a pombagira dele para entregar para ela, falando aqui, olha, esse é seu. E ela, muito de maneira bonita, comentou o que eu escrevi. Ninguém tinha lido. Eu fiquei super, caramba, cara, ela sabe o que eu escrevi, né? E a gente conversou sobre o que eu escrevi. Mas no final eu tinha que vir embora. Uma entidade do Pai de Santo parou a gira, como ele sabe. Parou. E pediu para eu dar uma mensagem. E eu achei aquilo tão forte assim. Eles já fizeram outras vezes, mas ele pediu, e ele disse antes, olha, e começou a falar de mim. Tal, tem uma importância para nossa casa e tal. E eu gostaria que ele desse uma mensagem, que ele está indo embora e tudo mais. E eu falei, eu vou dar uma mensagem que eu aprendi com elas lá, com as pombagiras, que eu estou pesquisando. E já que eles sabem que eu sou de tradição cristã, eu vou inserir Jesus no momento lá que tem a ver com o que eles fazem. E qual era a questão? É que eu estava pesquisando, uma das minhas entrevistas com todas as pombagiras era por que elas riem do nada? Assim, qual o sentido do riso? Entende? Por que elas riem assim? Ninguém contou piada, ninguém caiu no chão pra gente rir, sacaneando se fosse nosso amigo. Sabe? Como? Ninguém tomou uma tortada na cara, sabe aquela coisa, comédia pastelão? Não tem nada, do nada elas começam a rir. E às vezes, dando consulta para os outros, começa a gargalhar na cara. E sempre me chamou a atenção. E aí, uma delas me contou que tem 3 grandes sentidos. Depois eu falei com outros que confirmaram. Um sentido é para dizer o seguinte, um sentido é para facilitar a comunicação. Elas acham que o riso abre uma espécie de relação de fluida, de entrega, de pertença. A outra é porque, segundo elas já passaram por muitos sofrimentos nossos. Então, elas riem para dizer para a gente que nenhum sofrimento nosso é absoluto. Entendeu? Depois, elas riem para mostrar para a gente que a gente pode ser insubmisso. A gente pode não se submeter e rir. Desafiar. Uma delas falou, por isso que a gente bota o peito para frente. Ri desafiando. E aí, eu peguei essas... Cara, e quando... Foi muito forte a cena. Eu contava isso, elas começavam a rir. Estavam várias, assim, dezenas. Aí eu falava o segundo significado, elas balançavam a cabeça e começavam a rir. Terceiro, começava a rir. E aí eu falei, mas tem um significado que eu descobri através das entrevistas, mas elas não disseram abertamente. E esse significado eu vi no livro e no filme A Última Tentação, é o livro, e A Última Tentação de Cristo é o filme, né? Do Nikos Kazantzakis e do Scorsese. O Jonas amava o livro. O meu livro é o do Jonas. Ele me deu o livro. Bem legal, A Última Tentação. E a última tentação é que Jesus queria fugir da cruz. Essa é a última tentação. Até que, na verdade, ele supera a última tentação
E o filme e o livro mostram, na última cena, que Jesus, ao invés de morrer assim, né, como a gente pensa, ele fala aquelas 7 palavras, né, as 7 frases, tenho sede, né, perdoa-os, não sabe o que faz, aquelas frases que a gente sabe, né, tudo está consumado, mas ele, no final, ele ri, como quem diz, aqui é o meu lugar. Não podia ter fugido. Aqui é o meu lugar. Aqui eu sou o que eu sou. Aqui eu sou fiel à minha transgressão. Entende? Aí eu contei isso para elas, cara, e ficou um silêncio. O lugar não estava cheio, lotado, porque não está podendo, mas estava cheio delas. E elas pararam. E eu disse assim, só que tanto o filme quanto o livro não disseram como ele riu. Aí eu falei, ele riu igual as pombagiras. Aí eu ri. Eu dei um grito assim. E, todo mundo, e elas não riram. E eu falei, vocês sabem por quê? Porque nesse último riso de Jesus, ele disse que nem a injustiça da cruz foi maior que a sua felicidade. E aí eu disse assim, vocês querem saber o que eu aprendo com vocês? Eu aprendo com vocês a olhar para a cruz e ver que Jesus morreu dizendo, nada é maior que a minha felicidade. Portanto, nada pode ser maior que a felicidade de vocês. Cara, eu falei isso com uma alegria, sabe? Como se eu estivesse falando, cara, é isso, eu realmente acredito nisso. E elas começaram a rir e aplaudir. Aí me abraçaram e falaram assim, uma delas, a dona Sete Saias, né? Dona Sete é uma outra, dona Sete Saias, me abraçou e falou assim, Suncê entendeu. O que vai dizer o Bonde? Eu vou completar aqui, hein? Na próxima aula a gente retoma e dá um passo a mais. Ele vai completar com um texto de um rabino do século XIX que diz que a nossa honestidade em ser, em não se sacrificar para falsos deuses, em não se vender para culpa, para infelicidade, para não legitimar as merdas que nos tornamos ao longo do caminho. Essa grande honestidade, ela tem uma palavra, que é o critério para saber se a nossa espiritualidade está ou não no seu caminho. Chama-se satisfação. Satisfação. Essa palavra tem uma história linda. Eu só vou resumi-la, né? Só o significado final. Satisfação é uma palavra latina, que o próprio Bonder usa para dizer, olha, é isso que esse rabino está querendo dizer. O que significa satisfação? Vocês sabem? Satisfação vem de 2 termos em latim, satis e facere. Realizar por inteiro. Realizar por completo. Isso é satisfação. O que é uma vida satisfeita? É aquela que em tudo que faz, ela se faz por inteiro. Ela está inteira. Ela está exposta. É a vida honesta. Isso é honestidade. Então, o que o Bonder vai dizer, para mim, essa é a gargalhada de Jesus na cruz. A gargalhada de Jesus na cruz diz, nem a injustiça mais filha da puta que é a cruz, a pior forma de suplício naquele tempo, nem o abandono, nem, sabe, a angústia do Getsemane, como diz o Evangelho de João, nada tira de mim a satisfação de ser quem eu sou. Para mim, essa é a gargalhada de Jesus. Ele está dizendo, o Bonder, esse é o sentido da relação entre alma e corpo. O maior sentido é uma vida satisfatória. Se há uma traição que é abominável a nós, é a traição que encontra motivo da gente não ser satisfeito na vida. E não lutar por viver de forma satisfatória. Entenderam? Por isso que na tradição judaica, diferente da tradição cristã, não é a santidade. Porque a santidade é sempre problema moral.
é adesão ao código, é querer ser perfeito, como a ideia, a gente acha que Deus é moralmente perfeito, a gente acha que Deus é Deus moral. Na tradição judaica, se você quiser falar que alguém foi grandioso, você diz, Roberval foi justo, Abel foi justo, Isaías foi justo, Jesus foi justo. E justo aqui não é só em relação à justiça no sentido jurídico. Justo significa também, na tradição judaica, justeza. Quando a gente fala que uma calça está justa, mas não no sentido que ela está apertada. É que ela está na sua justeza. Ela está de acordo com a nossa forma. Ser justo é viver na justeza. Viver satisfatoriamente. Pegaram? Esse é o sentido da noção de transgressão que ele defende no texto. Por que é preciso transgredir? Porque chega um momento que a gente fala, se eu preservar sendo como eu estou sendo, eu vou deixar de existir com satisfação. Entenderam? Acabou a honestidade. Para completar, ele vai dizer, quando acaba a honestidade, vivemos em hipocrisia. Quando acaba a honestidade, vivemos em hipocrisia. A gente poderia dizer na obra dele, a hipocrisia surge de existências insatisfatórias, insatisfeitas. Entenderam a ideia? O que eu gostaria de mais uma vez frisar, é um rabino falando, a partir de uma tradição judaica cheia de textos bíblicos. Ele está falando da tradição de Jesus de Nazaré. E ele está citando um monte de nomes para dizer que isso não é uma invenção dele. Vários outros também pensaram. Legal? Dá para ir? Estamos indo? Gabi, você, discípula de Paulo, o justo, o bonito, o gato, porque a gente tem que colocar outros critérios também. Pô, ser justo, tudo bem. Satisfatório também, satisfação, mas tem que ser gato, porra. O Paulo não pode ser qualquer um, né? Tem que ser todo... E aí? Alexandre, a minha Fala, briga, olha, a minha briga por Paulo naquele contexto era exatamente porque parecia que estavam querendo negar ao Paulo a contemporaneidade dele, entende? Concordo com você. Só isso, só isso. Você sabe, Gabi, que tem um livro muito bom, chama-se Libertando Paulo. Neil Elliott é um teólogo dos Estados Unidos, muito legal, muito bom. Esse texto, Libertando Paulo, ele contextualiza e você vê no Paulo um transgressor. Aí você vê o que é o outro autor que nós estudamos, que a tradição cristã traiu a transgressão paulina e transformou Paulo num moralista. Entendeu? Entendeu? Olha outro problema, Gabi. A gente pode um dia, se você ficar de joelhos e subir a escada da Penha, a gente estuda esse livro. Mas só se você... cada degrau, você tem que rezar um Pai Nosso, 4 Ave Marias. Cada degrau. Senão a gente não estuda. Chance zero. E no final, dizer... Você sabe que eu fui amigo de uma freira franciscana maravilhosa, uma teóloga, Deli Brunner. Eu fui aluno dela e depois a gente ficou mais amigo. Uma senhora nota 1000. Ela tem um livro sobre Santa Clara de Assis que ganhou prêmios. Ela é um fenômeno, assim. E ela era uma senhorinha, assim, super gentil e super crítica. Dava até vergonha de conversar com ela, porque ela passava a navalha, assim. E aí...
Um dia ela me contou que quando ela queria, né, conheceu Clara de Assis, uma mulher que abriu mão de tudo, uma menininha, foi trabalhar com pessoas, na época consideradas, né, leprosas, pobres. Eu quero dar a minha vida e tal. E aí ela chegou lá, uma freira mais velha, foi orientar a vocação dela. Primeira coisa que ela leu era um manual que começava dizendo assim, ela tinha que repetir durante toda a formação dela o seguinte: não sou boa, sou um lixo, como o bagaço de uma laranja. Era assim que começava. Ela tinha que repetir isso durante toda a formação dela. E ela queria ser freira, ficava, não sou boa, sou um lixo, como um bagaço de uma laranja. E ela foi, até que ela foi para a Itália fazer tese e tal, e ela falou, eu sou boa sim, sou lixo não, que bagaço é esse? E aí, quando ela voltou de lá, ela já voltou doutora, né? Aí outra pegada, chegou de lá e falou assim, vamos acabar com essa palhaçada aí, que essas meninas têm que ficar falando que é bagaço de laranja, que não é boa, que é um lixo. Aí a outra freirinha já estava morrendo, já era muito velha. Aí a que estava no lugar dela falou assim, fulano, Deli, eu concordo com você, mas as meninas não se sentem bem se elas se acharem boas. Antes de elas serem boas, elas têm que saber que elas não são boas. É isso, cara. Cara, é muito louco. Antes de se sentirem boas, elas têm que achar que não são. Sabe? É isso. Como que essa pessoa se sacrificou por isso? É verdade. Isso faz sentido. É isso que a outra filha estava dizendo. Se eu chegar falando isso que você está dizendo, isso não faz sentido. Essas meninas vieram aqui primeiro para não se sentirem boas. Aí depois elas vão se sentir boas. Quando elas foram moralizadas e tal. Gabi, é isso que eu vou fazer com você. Acabou essa brincadeira. Não quero essa liberdade toda, não. Tá? Tá bom. Eu queria compartilhar uma experiência, já que a gente está falando em transgressão. Quando eu estava com 25 anos, lá em Natal, eu estava participando de um grupo presbiteriano, e aí foi exatamente quando eu me assumi e tal. E aí o pastor me chamou para conversar, eu expliquei para ele toda a minha trajetória, que já tinha passado 15 anos na Assembleia de Deus, orando para que ele sair de mim, eu me mudar e tal. E aí eu adquiri a consciência adulta, já estava formado, e resolvi sair da Assembleia de Deus e ir para a presbiteriana. Só que, depois que ele fez esse gabinete pastoral comigo, ele levou para o conselho da igreja e expulsaram da igreja. Então, isso me doeu muito, né? Porque eu estava na minha caminhada de fé, no meu canto, só participando da igreja, como qualquer membro assim. Eu tinha nenhuma pretensão de ter cargo, essas coisas, nunca passou pela minha cabeça. Mas foi muito doloroso, porque ele foi desonesto comigo, porque ele, no assunto confidencial, ele levou para o conselho e depois levou para a igreja. Então, quando eu sentava no banco da igreja, as mães se levantavam com seus filhos adolescentes, porque não queriam perto de mim. Então, isso me machucou muito. E aí foi quando eu transgredi. Falei, não vou mais servir participar de igreja nenhuma. Então, aí foi quando eu rompi, eu transgredi. Mas aí eu me lembrei o quê? É tão forte a minha vontade de servir a Deus, de continuar a minha caminhada, que eu sozinho, no meu quarto, quando chegava domingo, de 7 horas da noite, eu fazia minha oração, botava o meu CD e cantava, pronto, fazia o meu culto. Ou seja, ninguém me pedia. Né? Então, foi assim que eu passei vários anos até encontrar as igrejas progressivas, inclusivas. Foi quando eu vim para o Rio, em 2003, que aí já tinha essas novas igrejas. Aí foi quando eu fui me aproximando. Né? Então, eu passei um período desnecessário, muito longe da igreja, do serviço, né? E de crescimento espiritual. Mas, assim, eu queria compartilhar porque, mesmo assim, com essa transgressão toda,
essa espiritualidade a gente carrega dentro do peito, e ninguém vai bloquear. Ela é uma fonte de água viva, entendeu? Então, isso é muito bacana. Então, eu fico muito orgulhoso de compartilhar isso. Ó, nem parece a igreja, meu amigo. Eu tenho aqui, ó, tá aqui a fonte de água viva jorrando dentro do meu coração. Então, eu faço no meu quarto, meu culto, meu momento de adoração, e vou fazer o bem. Mas que bom que hoje a gente já tem tantas igrejas inclusivas, né, que acolhem em amor, né, a população LGBT, e a gente está no meio do orgulho LGBT. Então, eu estou falando isso com muito orgulho também. E a igreja de Ipanema, ela é exemplo, né, de acolhimento. Quando também eu entrei no seminário, eu não estava com nenhuma igreja, porque eu já não tinha me achado mais. E encontrei o Écio lá e ele me acolheu, e está sendo tão bom essa caminhada. Mas ainda é muito pouquinho, né? Como a Alexandre falou, é uma sementinha nesse Brasil enorme. São muito pouquinhas igrejas, ainda uma lá em Maceió, uma outra lá não sei aonde. Assim, para o contexto religioso, são muito poucos, mas a gente tem que acreditar que essa sementinha vai brotar. É para isso que a gente está estudando todo. Concordo com você, cara. Concordo com você mesmo, 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 mesmo. Você sabe que quando o Neemias Mariem fez o primeiro casamento homoafetivo no Brasil, né, que se tornou público, acho que foi em 97, a igreja Betesda, a presbiteriana Betesda, era lotada, mas lotada, de você ter gente no corredor do lado de fora. Era ele e o Jonas, assim, o Jonas era na estrela e tal. Ele fez, saiu na mídia. Cara, a igreja quase que acabou. Quase acabou. Cara, eu me lembro na época, assim, eu conheci em 99, então eu acompanhei, eu já cheguei nela em crise. Mas a crise, ela foi aumentando, 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 aumentando. Quando o Neemias morreu, tinha culto, tinham 7 pessoas. Ele era chamado, botavam placas na igreja, dizendo igreja GLS, que era na época a expressão. Ligavam para minha casa para perguntar se eu era gay. Mas várias vezes eu dizia que era. Mas eu era celibatário. Eu sei que era um gay celibatário. Sempre ri assim. Eu ganhei uns 2, 3 prêmios, assim, de grupos gays da época, assim, que eram ainda muito... Era tudo escondido. Tudo escondido. Não podia ter nada público. Né? É isso, cara. É isso. Né? As pessoas não se venderam, algumas delas não se venderam, não venderam as suas gargalhadas, sabe? Acho que é isso que a gente tem que levar a sério. Domingo agora vai falar o André Muscoff, na ICI. É o maior teólogo das questões LGBT+, do Brasil. Ele vai falar lá pra gente, né? Eu já conversei com ele. E quem vai abrir a celebração é a Cristina Gouveia, uma amiga minha, Crisão, que ela era católica, foi para a igreja metodista, ela vai dar um depoimento, o culto vai ser aberto com o depoimento dela. Cara, quando o marido dela começou a traí-la, aí ela falou, esse cara não tá nem aí para mim mesmo, ela já tinha uma filha com ela, pequena, ela notou que ela estava apaixonada por uma amiga, assumiu a relação, cara, ela foi excluída da igreja metodista de Caxias, mas de uma maneira tão covarde, tão abominável, mas excluída, assim, e divulgaram em todos os lugares, sem imaginar, tipo, o nome dela, tipo, esse lixo humano aqui e tal. Cara, é isso. O interessante é que ela não aceitou isso, né? Tanto que ela vai falar. E que ela se lixa por esses olhares. Mas no início, cara, todas as relações dela eram de igreja. Ela e a filha pequena, morando na casa do ex-sogro, porque ela não tinha para onde ir. O cara saiu com a amante lá e ficou isso, sim. Né? Um amigo meu agora, um grande amigo meu, que a gente esteve junto há 21 anos, 21 anos. Virou bolsonarista, saiu da igreja. Saiu, achou que eu estava demais, eu realmente estava demais. Ele é gay, foi perseguido, a Igreja Batista acabou com ele. E no dia que ele falou com um pastor lá da convenção, ele era pastor numa igreja em... Como é que é? Ele é do governador. O pastor prometeu o segredo,
Um dia depois de ele contar para o pastor, ele estava no olho da rua, ele ganhava 10 salários mínimos na época, ele estava literalmente no olho da rua, com 3 filhos e a esposa. Aí ele contou para a esposa, falou, olha, eu não estou mais conseguindo me segurar. A esposa foi viver com os familiares, ele voltou a viver com a mãe, e ele foi fazer o quê da vida para pagar as contas? Vender bala no sinal. Bala no sinal. Isso aí. A questão é essa. A transgressão não tem a ver com longínquo? É isso que ele está dizendo. Esse longínquo que ele apostou. Tipo, imediatamente era só fazer um perdão público e voltar a ciscar como galinha. Ele falou, não, eu vou vender bala no sinal. Eu não posso voltar a ser o que eu era. Eu estava me aniquilando. E aí ele se formou em psicologia. A igreja Betesda, foi aí que nós nos conhecemos. O Neemias o aceitou a morar na parte da frente da igreja. Só tinha um colchão. Ele foi reconstruindo a vida dele. Aí eu e ele abrimos um trabalho à noite para os gays e as lésbicas. Da onde surgiu a Igreja Reformada Ecumênica depois da morte de Neemias. Nasceu desse grupo, onde eu era o único não homossexual. Até hoje eu não sei se eu estou quase mudando, mas eu era, na época, o único não. O resto todo mundo era. E era o único lugar no Rio de Janeiro que aceitava. O único, assim, explícito. No sentido de... algumas trans chegavam lá montadas, né? Drag queen ia lá, aparecia de mão dada. Era o único lugar onde tinha... Isso é um tema, uma questão. Entende? Assim, questão, no sentido de lutar politicamente, tudo se tornou.